A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um ciclo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Quero agradecer a você que tem participado, que tem unido forças com a gente na divulgação da palavra, nas orações, né? É muito importante lermos a palavra, é muito importante orarmos constantemente ao Senhor. Amém? Orar é falar com Deus, né? E orar não significa que você tem que estar com os seus joelhos físicos prostrados 24 horas. Você pode estar conectado a Deus, conversando com Deus em pensamento todo o dia. Amém? Nós agora vamos ler algo muito importante, né? Que até hoje é celebrado. E hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Números, aonde vai falar sobre a celebração da Páscoa, né? Vamos lá. Capítulo 9 de Números fala o seguinte: Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo, celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante o Moisés e Arão, disseram-lhe: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: Esperai, eu ouvirei o que o Senhor vos ordenara. Então disse Moisés, o Senhor falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós, também celebrará a Páscoa do Senhor, segundo os estatutos da Páscoa e segundo os seus ritos. Assim celebrará, um só estatuto haverá. Para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra.
A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se dentia sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Amém. A gente fala muito, né, sobre a celebração, né, da Páscoa. Se vocês observarem aqui, para conhecimento, né, quando Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário, nenhum dos seus ossos foram quebrados, né? Isso é uma profecia que se cumpre, dando o cumprimento da profecia, os ossos de Cristo, nenhum deles foram quebrados. Assim era na antiguidade. Matava-se um cordeiro, derramava do seu sangue, comiam da sua carne e não lhe quebravam nenhum osso, para se cumprir sobre o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos de vocês já devem ter assistido a história de Cristo, né? Quando João Batista está no Jordão batizando e que ele avista Jesus, ele grita em alta voz e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista sabia o que estava falando, porque estava diante dele o Cristo, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus, que se entregaria para que o mundo fosse salvo através dele, né? Então, se a Páscoa tem um significado direto, que significa libertação. E aí a Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meu amado irmão? Então, a celebração da Páscoa lá no Egito, quando o povo foi liberto da escravidão, aonde tiveram que pegar um cordeiro sem mancha, derramar do seu sangue, comer da sua carne, passar nas suas casas do seu sangue, para que o anjo da morte, quando passasse ali, não entrasse, simboliza, né, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Jesus, meu amado, se sacrificou, morreu por mim e por você. Muitos acham que o sacrifício de Cristo foi algo fácil, pois ele era Deus. E aí, meus amados irmãos, entra uma grande questão. Jesus, ele se fez homem, habitou entre nós. Tudo que eu e você sentimos, Jesus sentiu. Jesus sentia fome, Jesus sentia frio, Jesus sentia dores pelo corpo, Jesus sentia tudo o que nós sentimos, medos, né? Ah, Jesus não tinha medo. Não é que é medo, meu amado irmão. Jesus sabia o que ele tinha que passar. Você quer que eu mostre para vocês através da Bíblia que Jesus se preocupava, né? Jesus ele estava, né? Sabia o que ia passar, mas ele obedecia a Deus mesmo diante dos medos, mesmo diante das dificuldades. Quando Jesus está orando ao Pai, Jesus ele soa sangue, meu amado irmão. E ele faz uma declaração. Ele diz o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus, na agonia, no sofrimento, sabendo por tudo que ia passar, ele faz um pedido ao Pai, que afastasse dele o cálice que ele estava prestes a beber. Mas ele declara: Pai, que seja feita a tua vontade. Ele nunca se esquivou, ele nunca fugiu do compromisso com o Pai. E Jesus, ele sempre obedeceu e cumpriu, porque ele sabia que tudo que o Pai viesse, as decisões que o Pai viesse tomar, seria para o bem de todos. E o Pai sabia o que estava fazendo. Então, por ele obedecer ao Pai, ele ressuscitou ao terceiro dia, com poder e grande glória. Jesus sofreu, querido. Jesus sofreu, Jesus sentiu dores por mim e por você. E ele ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória. Veja bem, meu amado irmão, obedecer a Deus é a melhor decisão que eu e você devemos tomar. Obedecer a sua vontade, cumprir com os seus mandamentos. Há umas pregações que falam: Jesus já morreu por mim, eu não preciso fazer mais nada. Realmente, realmente você não precisa mais sacrificar. Existiam 613, 600 e poucas leis no Antigo Testamento que você não precisa mais cumprir. Mas a obediência, meu amado irmão, é por amar a Deus. Quem ama a Deus busca obedecê-lo, fazer a sua vontade, porque sabe que é a melhor decisão. Não podemos continuar vivendo da maneira antiga. Não podemos continuar com os nossos pecados de estimação. Devemos buscar força para nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos embaraça diante da presença do Pai. Jesus obedeceu, está sentado à direita de Deus Pai. E ele disse que, lá no livro de Apocalipse, que a gente também, se assim obedecer, sentaremos ao seu lado, assim como se assentou junto do Pai. Amém, meus amados? Eu vou parar por aqui. Falar de Jesus é muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso. Só não podemos esquecer que ele sofreu como qualquer um de nós, tá? Meus amados irmãos, agora nós vamos à oração da fé.